Continuando, que vou compartilhar a tela. O que o indivíduo portador de uma neuropatia, em consequência de um diabetes, tem como sinais e sintomas? Geralmente ele sente a perna formigar, ele tem uma sensação de queimação, e isso acontece porque as fibras que estão danificadas, elas têm nociceptores, que são receptores de dor, e elas acabam gerando aí essa sensação. Ele também, muitas vezes, eu estou colocando os termos que geralmente os pacientes trazem para a gente quando a gente vai coletar o dado, né? Eles falam, eu sinto fincadas na perna, ou de vez em quando parece que eu tomei um choque. E eles relatam essas sensações como sendo sensações fortes, intensas, né? E isso está relacionado também à desmielinização das fibras mielínicas, né? Isso daí acaba gerando essa sensação de fincada e de choque também por fibras nociceptores. Às vezes há relatos também de câimbras, de dor muscular, porque o nervo motor ele está danificado. E justamente por esse motivo, às vezes ele faz espasmos, né? Por conta dessas lesões, o indivíduo acaba tendo espasmo que ele vai dizer para você que são câimbras. Né? É bem complicado, e isso são sinais, todas essas falas, já sinto queimação, tenho formigamento, tá? É uma sensação de fincada, sinto choque, tenho cãibra, dói as pernas, tudo isso pode estar sim relacionado à lesão dos nervos por conta do diabetes mellitus. Uma outra questão importante que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão do próprio diagnóstico. Então, os enfermeiros e a equipe de enfermagem faz a avaliação da glicemia. Então, glicemias acima de 99 miligramas por decilitro, o paciente em jejum já é uma alteração que a gente deve considerar, e se for pós-prandial, que é pós-alimentação acima de 160 até 2 horas, também já é para chamar atenção. Tem outras avaliações, tem o teste de tolerância à glicose oral, tem o monitoramento contínuo, que eu coloquei uma fotinha aqui para vocês. Hoje esse equipamento, ele permite que seja avaliado continuamente a glicose, a glicemia do paciente, né? E isso é um dado bem legal, porque isso é feito via um software, né? Que você consegue mensurar e avaliar, o médico pode estar distante, o enfermeiro fazendo essa avaliação continuamente. Tem a hemoglobina glicosilada, que é um outro exame que vai avaliar a quantidade de açúcar impregnado na hemoglobina, e os exames de cetona na urina do paciente, que a gente também eventualmente faz, às vezes em pronto-socorro a gente faz, né? O tratamento inicialmente com níveis baixos de glicose, a mudança do hábito alimentar, a mudança, evitar, né, o sedentarismo, então para praticar exercício físico, eventualmente é necessário entrar com hipoglicemia antioral, às vezes só do paciente diminuir o peso já ajuda a resolver a questão da glicemia. Mas muitas vezes tem que entrar inicialmente com hipoglicemia antioral e muita educação em saúde para que ele possa entender como que ele vai fazer para fazer o manejo da doença. E às vezes é necessário entrar com a insulinoterapia, que é feita de forma subcutânea, e aqui a gente tem uns monstros cabeludos aí para resolver. Primeiramente, como é que faz a aplicação, onde coloca a insulina, quanto que dá um frasco de insulina, quanto tempo dura um frasco de insulina, então esse tipo de coisa, geralmente o paciente vem com muita dúvida, né? Então, a seringa de uso único, descartável, como deve ser descartado, onde que a insulina deve ficar, como que ele faz, tem que homogeneizar a insulina, aspirar, quantas unidades devem ser dadas, os locais que devem ser dados, aqui eu coloquei para vocês a figurinha, para evitar lipodistrofia, isso tudo a gente tem que orientar o paciente com muita paciência e sempre tendo certeza que ele tenha entendido o que você orientou. Uma questão que eu chamo bastante atenção é a seringa de insulina, porque algumas são graduadas de 2 em 2 unidades e outras são graduadas de 1 em 1 unidade. Então tem que ter bastante atenção, explicar para o paciente, para ele não fazer uma dose a mais ou a menos
à medida que a seringa muda. Então, seringas de 100 unidades, geralmente elas são graduadas de 2 em 2 unidades, de 30, de 50, geralmente de 1 em 1. Então, tem que chamar a atenção do paciente com relação a isso. Coloquei aqui para vocês uma caneta de aplicação de insulina, isso aqui é muito tranquilo de usar. Aqui eu coloquei as seringuinhas, né, de insulina, seringuinha agulhada, e eu deixei aqui um exercício para vocês praticarem. Gostaria que vocês respondessem junto com o estudo de caso. Né, tem 3 itens A, B e C. Temos que administrar insulina subcutânea e não temos seringa própria, só de 3 ml. Então, calcule ml de cada valor prescrito. Então, imagina que não tem seringa com a unidade de insulina, em unidade, tem ml, e eu gostaria que vocês fizessem essa conversão de unidade para ml, só para relembrar, tá? Se tiver dúvida, a gente conversa no chat. Aqui eu coloquei os tipos de insulina. Então, a gente tem de ação ultra rápida, rápida, intermediária e longa, que eu coloquei os nomes. Então, por exemplo, a ultra rápida tem a Lispro, a Glulisina, Asparte, geralmente elas são bem caras. A rápida regular, a intermediária NPH e a longa é a Detemir ou a Glargina, que também são caras. A gente usa nos serviços, né, estabelecimento assistencial de saúde, a gente geralmente usa a regular e a NPH. Aqui eu coloquei o início de ação de cada uma delas. É claro que se você for fazer na veia do paciente, por exemplo, uma regular, no caso do paciente está com uma cetoacidose diabética, não tem tempo de ação, já está na veia, já está agindo, tá? Tem aqui o pico de ação, a duração efetiva, e aqui, por fim, a duração máxima. Isso é extremamente importante que a gente saiba, porque dependendo do horário que ele toma, ele pode fazer uma hiperglicemia à noite ou fazer uma hipoglicemia à noite na hora que está dormindo. Então é importante a gente saber os horários de tomada da insulina para orientar o paciente, certo? Aqui eu coloquei para vocês um gráfico que eu escrevi, aqui está no gráfico, né? Então, o tempo que ela faz o pico e quanto tempo ela deixa de sair. Então, as insulinas, tipo a Glargina, que é uma das mais caras hoje, é aquela que não tem pico, né? Ela fica 24 horas agindo e geralmente é essa que está sendo prescrita porque ela é a mais segura de todas. Mas para curiosidade. A lipodistrofia é uma das consequências da aplicação da insulina e acontece quando o paciente aplica sempre no mesmo lugar. A lipodistrofia é um nódulo de tecido adiposo, de gordura, e ele dói bastante, ele desfigura aquele local. Então, às vezes o paciente fala, eu vou sempre aplicar na barriga que incomoda menos, porque geralmente incomoda menos mesmo. Em torno, na baixa do umbigo, são locais que a gente não sente tanto a aplicação. O paciente relata que não sente tanto, então ele acaba optando por fazer nesses locais e aí dá lipodistrofia. Então, o que a gente tem que fazer? É orientar o paciente que ele faça o rodízio, explicar para ele, para que ele se conscientize da importância de fazer o rodízio. Às vezes o paciente tem alergia, às vezes ele tem resistência. A alergia, a gente observa a hiperemia local, às vezes tem que trocar o tipo, né, o tipo de insulina que está sendo usada, e a resistência às vezes tem que aumentar a dose e acontece mesmo. Às vezes ele faz hiperglicemia matinal por causa de hormônio, então às vezes também tem que dar um pouquinho a mais de manhã. Tá? Então tudo isso você vai modulando aí com o paciente. Uma das coisas mais importantes que eu queria trabalhar com vocês é a avaliação do pé diabético e do uso do monofilamento. Então, com o passar do tempo e em decorrência da lesão neuropática, da neuropatia diabética, o indivíduo tende a ter áreas que ele não tem sensibilidade, principalmente na região dos pés. E por conta disso, ele acaba usando um calçado apertado ou se ferindo. Como ele não sente, a lesão evolui em necrose, porque ele tem dificuldade de cicatrização por causa do excesso de açúcar. E aí acaba gerando uma ferida extremamente feia, que evolui para necrose, que evolui para a necessidade de amputação de parte do pé, às vezes do pé inteiro, do membro. Então, para que a gente evite que isso aconteça, é extremamente legal que você faça a avaliação do pé diabético toda vez que você fizer consulta com seu paciente que é diabético. Como é que a gente trabalha? Então, existe o monoflamento, né, que é o estesiômetro, são
Esse equipamento que vem com vários monofilamentos de várias cores diferentes. A gente, geralmente, por uma avaliação simples, se você não vai seguir essa área, né, de fazer avaliação de pé diabético, de dermatologia, de cuidado com feridas e tudo mais, você pode basicamente trabalhar dessa forma que eu vou explicar. Então, eu vou explicar uma forma bastante prática e rápida de se fazer avaliação na atenção primária à saúde. Então, você vai usar o monofilamento laranja, que é o de 10 gramas, e você vai aplicar nessas regiões do pé do paciente. Essas regiões que estão em azul, essas bolinhas azuis aqui que eu estou sinalizando para vocês, são sítios que 90% dos pacientes diabéticos com neuropatia não têm sensibilidade. E esse em branco, geralmente, eles não têm também, mas não com tanta incidência quanto aqueles sítios azuis. Então, nesses sítios, tanto nos azuis quanto nos brancos, a gente vai avaliar com esse monofilamento laranja. Como é que a gente faz para fazer essa avaliação? Então, você vai se aproximar, encostar o monofilamento e envergar o monofilamento. Ele não pode escorregar. Se ele escorregar, você tem que parar e trabalhar em outros lugares que não naquele que aconteceu essa alteração, porque senão você não vai fazer a medição adequadamente. Óbvio que o paciente não pode ver o que você está fazendo, porque você vai tocar e ele vai te responder se ele sente ou se ele não sente esse local que você está tocando. E aí você vai fazer uma vez, duas vezes, esperando sempre alguns minutos para retornar naquele lugar e verifica se ele tem ou não sensibilidade nesses pontos que estão marcados aqui, com esse filamento. Tem os outros filamentos também, mas a gente vai trabalhar com uma avaliação muito básica para que vocês façam o que é basal para avaliação do pé diabético. Quem quiser seguir mais à frente vai seguir lá o curso e aprender a se aprofundar nesse tipo de avaliação. Outro tipo de avaliação que a gente faz é com o diapasão de 128 Hz. Então, a gente coloca no hálux do paciente, bem na articulação do hálux, que é o dedão do paciente, o diapasão armado, que é o diapasão vibrando. E o paciente, ele não vai estar olhando e ele vai te responder se ele sente ou não essa vibração. Se por um acaso você estiver sentindo a vibração e ele disser que ele não sente, tem uma alteração de sensibilidade, isso é importante. Todo local que ele não sentir a vibração, ou que ele referir que não, parece que sim, parece que não estou tendo sensibilidade, você vai marcar, vai lá no seu mapinha e vai ter uma atenção especial. Aqui eu coloquei a conduta para que vocês tenham ideia, que são os níveis de risco, a sensibilidade, a deformidade, se às vezes ele tem alguma hiperqueratose, que é tipo uma calosidade, e aqui se ele tem úlcera, em verde e amarelo ou vermelho, a conduta. Então, grau 0, sensibilidade presente, não tem hiperqueratose, não tem úlcera. O que eu faço? Anualmente eu vou fazer a avaliação desse pé diabético. Ele não tem sensibilidade, mas também não tem queratose nem úlcera. O que eu faço? Tenho que fazer acompanhamento clínico anual, ou melhor, semestral desse paciente. Grau 2, ele não tem sensibilidade, tem queratose, mas não tem ferida. Como é que eu vou fazer? A cada 3 meses você pede para ele voltar e pede para ele se avaliar em casa aí, toda vez que toma banho e olhar os pés. Grau 3, não tem sensibilidade, tem queratose, teve uma ferida e ela está cicatrizada. De novo, a cada 3 meses avaliar e encaminhar para terapia ocupacional. Grau 3A, ele tem uma úlcera, mas não está infectada. Tem que fazer curativo com a gente, para que você possa avaliar a evolução dessa lesão. Grau 3B, tem uma úlcera profunda, não tem infecção, mas pode ser que chegue ao osso. Como que a gente faz? Tem que encaminhar para o serviço secundário para avaliação e tratamento médico. Grau 3C, tem infecção, tem abscesso, tem tendinite, tem que internar para tratamento cirúrgico. Grau 3D, tem necrose, tem gangrena, caminhar para o polo secundário para ser atendido. Grau 3E, tem necrose, tem gangrena extensa, tem que internar para a avaliação e tratamento cirúrgico. Tá? Deixei aqui para vocês um case relativo a um paciente que é hipertenso. Eu gostaria que vocês lessem, levantassem os diagnósticos usando CIP, certo?
E assim a gente termina a nossa aula da semana. Boa semana a todos e ó, espero vocês no nosso chat.